Vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan. Pueden correr, pueden esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar. Ditador, autoritário, antidemocrático e contra os direitos humanos. É isso que você ouvirá na mídia tradicional sobre Nayib Bukele. Mas quem realmente é o presidente de El Salvador? Você deve estar acostumado a escutar que o mundo está polarizado, que o mundo está dividido. Chega nos Estados Unidos é Biden contra o Trump, no Brasil Lula versus Bolsonaro e várias outras guerras políticas em outros países, mas não em El Salvador, onde o presidente acabou de se reeleger com mais de 80% dos votos. Aí eu te pergunto, como isso é possível? Hoje você vai conhecer a história não contada sobre o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele, o visionário presidente de El Salvador, é uma figura de transformação e inovação no cenário político da América Latina. Nascido em 24 de julho de 1981 em San Salvador, o que ele traz em sua trajetória é um misto de empreendedorismo, paixão pela tecnologia e um profundo compromisso com o desenvolvimento do seu país. Antes da sua ascensão à presidência, Nayib Bukele já se destacava como um empresário de sucesso, tendo iniciado seu percurso profissional no mundo dos negócios familiares. Sua habilidade em identificar oportunidades e implementar soluções inovadoras rapidamente chamou a atenção do público. Mas foi na política que Nayib Bukele encontrou seu verdadeiro chamado para servir a nação. Sua carreira política começou no âmbito municipal, sendo prefeito em 2 cidades de El Salvador. Bukele implementou projetos revolucionários que melhoraram significativamente a qualidade de vida dos cidadãos. Suas iniciativas focaram na modernização da infraestrutura urbana, na transparência administrativa e no fomento à cultura e educação, estabelecendo um modelo de gestão que prioriza as necessidades da população. Em 2019, Nayib Bukele foi eleito presidente de El Salvador com uma campanha que prometia a ruptura com o modelo tradicional e a luta contra a corrupção, conquistando uma vitória expressiva e marcando o início de uma nova era na política de El Salvador. Nayib Bukele, diferentemente dos políticos tradicionais, utilizou fortemente as redes sociais para se comunicar com a população de El Salvador, uma estratégia que ampliou seu apelo entre os jovens eleitores e ajudou a mostrar sua imagem como um reformador disposto a quebrar o molde político tradicional. Sua campanha presidencial enfatizou a necessidade de novas abordagens para velhos problemas de El Salvador, particularmente no combate à corrupção e à violência. Desde então, seu governo ganhou destaque mundialmente pela forma que o presidente lidou com o principal problema de El Salvador. Desde o final da brutal guerra civil de El Salvador em 1992, o país afundou em uma guerra ainda pior e aparentemente sem solução, a da violência causada pelo crime organizado. Esse problema cresceu tanto que em 2015 o país foi considerado o mais violento do mundo. E por que parece que não tem solução? Hoje, existem muitos países que são devastados pela violência causada pelo crime organizado. O Brasil está em constante guerra com facções criminosas. O México é conhecido pelos seus cartéis de droga ultraviolentos. Na Venezuela, o próprio presidente é acusado de narcotráfico. E vários outros países da América Latina sofrem do mesmo problema que parecia não ter solução. Mas no dia 27 de março de 2022, iniciou-se uma revolução em El Salvador que chamaria a atenção do mundo inteiro. Depois de um dia sangrento em El Salvador, com quase 62 mortes acontecendo no mesmo dia, Nayib Bukele declarou guerra contra as gangues do país. Ele decretou estado de emergência e botou a Força Nacional para caçar qualquer pessoa que estivesse envolvida com crime organizado. E foi tanta gente presa que o presidente resolveu construir a maior prisão da América Latina. Para você ter ideia, mais de 70 mil pessoas foram presas. E como El Salvador é um país pequeno, isso quer dizer que mais de 1% da população está presa. 1% da população pode parecer pouco, mas se a gente pegasse um país do tamanho do Brasil, 1% da população seria mais de 2 milhões de pessoas presas. E ele não só prendeu, porque segundo ele, apenas prender não resolve. Ele botou os presos para trabalharem, reparando ruas, escola, plantando e outros tipos de serviço. Além de estarem na cadeia, os presos agora eram obrigados a produzir para a sociedade. Agora me diz, qual você acha que foi o resultado disso? Em muito pouco tempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños.
y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. O resultado foi avassalador, com o país conseguindo registrar 365 dias sem homicídio. Com esse resultado absurdo, você deve imaginar que o país virou um exemplo para o mundo e todo mundo está estudando como replicar essas medidas. Mas não é bem assim. O presidente de El Salvador foi denunciado por violar os direitos humanos nessa guerra contra o crime organizado. E para muitos da grande mídia, Nayib Bukele é um ditador. Pobrecitos, como les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, como les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país. A guerra do presidente de El Salvador contra as gangues, embora tenha resultado em uma significativa redução da violência, levantou questões sobre o equilíbrio entre segurança e direitos humanos. Organizações internacionais expressaram preocupações sobre abusos como detenções em massa e a falta do devido processo legal. Mas mesmo ele recebendo muita crítica de direitos humanos e da própria mídia, qual é a verdadeira opinião da população de El Salvador sobre o seu presidente? Estamos más que agradecidos con él y deseamos que Dios lo bendiga siempre por su labor. La verdad que es un hombre que Dios le da la sabiduría para poder actuar a favor de nuestro país y de toda la población. Com mais de 80% dos votos, Nayib Bukele conseguiu se reeleger com uma vitória esmagadora. O resultado representa uma resposta do povo de El Salvador. Ele tem os seus defeitos, mas nós queremos que ele continue como nosso presidente. E assim como a maioria dos países da América Latina, existe um outro grande problema em El Salvador: a corrupção. A corrupção tem sido uma questão crônica em El Salvador, afetando diversas áreas da vida pública e contribuindo para a desconfiança da população nas instituições governamentais. Essa questão não é exclusiva de El Salvador, sendo um problema comum em muitos países, mas tem particularidades locais importantes que afetam o desenvolvimento econômico, a segurança e a governança do país. Vários ex-presidentes de El Salvador foram condenados ou acusados de corrupção no país. Por exemplo, o ex-presidente Antônio Saca foi condenado por desviar mais de 300 milhões de dólares de fundos públicos. Maurício Funes, também ex-presidente, foi condenado por acusações de corrupção e atualmente vive no Nicarágua, onde recebeu asilo. Esses casos de corrupção em alto nível têm minado a confiança do público nas instituições democráticas de El Salvador, contribuindo por uma sensação de tristeza e desesperança entre a população em relação à política. Só que no ano passado, Nayib Bukele prometeu resolver esse problema e disse que vai tratar os corruptos da mesma forma que ele tratou o crime organizado. Mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Porque nadie tiene derecho a ser corrupto. Que nadie piense que está blindado. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, assim também iniciaremos uma guerra frontal contra a corrupção. Só que além de resolver o problema da corrupção, Nayib Bukele também tem uma grande missão: desenvolver a economia de El Salvador. El Salvador sempre foi um país muito pobre. A economia do país dependia muito do dinheiro que as pessoas que moram fora mandam para casa. Sabe quando alguém sai do Brasil, começa a trabalhar fora e manda dinheiro para ajudar a família? Então, essa situação de salvadorenhos indo para fora, principalmente nos Estados Unidos, para trabalhar e mandar dólares para a família, ajudava muito a economia do país. Além disso, muita gente trabalha na agricultura, como no cultivo de café e em fábricas que produzem para serem vendidas em outros países. Mas mesmo com todo esse esforço, o país não estava crescendo muito economicamente e muitas pessoas ainda viviam na pobreza, e a violência fazia com que os investidores tivessem medo de investir no país. Só que agora que o país conseguiu controlar a violência e deixou de ser um país tão perigoso, a história pode mudar. O presidente tem a missão de trazer investimentos para o país e assim levar El Salvador para o próximo nível. Nayib Bukele já se mostrou ousado e disposto a correr risco para avançar na economia. El Salvador surpreendeu o mundo ao declarar o Bitcoin como moeda oficial do país. No começo, com a queda nos preços da criptomoeda, o presidente sofreu muita pressão e chegou até a virar piada pela mídia. Mas com o Bitcoin recuperando o valor e subindo mais de 100% em 2023, o plano voltou a ganhar atenção. A medida, inclusive, fez o turismo disparar no país. Mas o Bitcoin é só uma amostra da principal aposta do presidente de El Salvador. O foco dele está na tecnologia. El Salvador zerou os impostos
impostos para empresas de inteligência artificial e tecnologia por 15 anos. O plano do presidente é transformar El Salvador no hub de tecnologia e assim atrair investimentos para o país. Nayib Bukele também priorizou melhorias na infraestrutura, incluindo a construção de escolas, estradas e um novo aeroporto com o objetivo de estimular a economia e melhorar a qualidade de vida da população. E outra forma de atrair investimentos é por meio de parcerias e cooperação com outros países. El Salvador tem buscado fortalecer suas relações internacionais e estabelecer parcerias estratégicas com vários países, tanto para impulsionar seu desenvolvimento econômico quanto para enfrentar desafios como a segurança e a migração. Essas parcerias e cooperações abrangem uma variedade de áreas, incluindo comércio, investimento, tecnologia e desenvolvimento social. Os Estados Unidos têm sido um parceiro-chave para El Salvador, não apenas em termos de ajuda econômica e cooperação para o desenvolvimento, mas também na abordagem de questões de segurança. Sob a administração de Nayib Bukele, El Salvador tem procurado fortalecer essa relação. Os Estados Unidos fornecem ajuda significativa para os esforços de combate ao narcotráfico e gangues, bem como programas de desenvolvimento econômico. A parceria com os Estados Unidos começou a ficar meio tensa depois que El Salvador foi denunciado por violações de direitos humanos. O presidente Biden foi pressionado a cortar relações com El Salvador por causa disso, mas o Biden não caiu na pressão e acabou não cortando as relações com El Salvador. Recentemente, El Salvador estabeleceu relações diplomáticas com a China, o que abriu caminho para novas oportunidades de investimento e cooperação. A China tem mostrado interesse em investir em El Salvador como parte da sua iniciativa chamada Belt and Road, prometendo financiamento para vários projetos de infraestrutura. A gigante asiática propôs investir em projetos significativos, como a construção de uma hidrelétrica, um estádio nacional e iniciativas de desenvolvimento urbano. A parceria também visa aumentar o comércio bilateral com El Salvador, buscando diversificar suas exportações para o mercado chinês. Essa foi uma mudança estratégica de El Salvador que cortou os laços com Taiwan para conseguir novamente negociar com a China, até porque a China é a segunda maior economia do mundo e os investimentos podem ajudar El Salvador. El Salvador também tem fortalecido laços com países do Oriente Médio, como é o exemplo do Catar, buscando atrair investimentos e cooperação em várias áreas. Durante a visita do presidente Bukele ao Catar, os dois países assinaram vários acordos de cooperação nas áreas de agricultura, educação, turismo e cultura. O Catar mostrou interesse em investir em El Salvador, especialmente em projetos de desenvolvimento que podem incluir infraestrutura e turismo. É importante entender isso aqui. El Salvador é um país muito pobre, logo, o desenvolvimento da infraestrutura pode mudar completamente o desenvolvimento econômico. Essas parcerias e cooperações são essenciais para El Salvador resolver problemas internos e também começar a aparecer no cenário internacional. Ao buscar alianças estratégicas e diversificar suas relações diplomáticas, El Salvador visa promover o desenvolvimento econômico, a estabilidade política e o bem-estar da população. O compromisso de Bukele com a segurança nacional, a melhoria de educação e saúde, bem como suas políticas para estimular o crescimento econômico, tem recebido reconhecimento tanto dentro quanto fora de El Salvador. Sob sua liderança, o país está se moldando como um exemplo de inovação e progresso na América Latina. Nayib Bukele representa uma nova geração de líderes políticos, aqueles que olham para o futuro com esperança, determinação e uma inabalável fé no potencial de seu povo. Seu legado, ainda em construção, promete ser um marco na história de El Salvador, guiando o país rumo a um futuro mais próspero e justo para todos. E existe um fenômeno acontecendo chamado de bukelização. Alguns países que sofrem do mesmo problema de El Salvador estão começando a aplicar as mesmas táticas do presidente de El Salvador. Com a violência comendo solta, a presidente de Honduras seguiu o método de El Salvador e declarou estado de emergência. E o novo presidente do Equador também está em guerra com o crime organizado e o plano dele é seguir os passos de Nayib Bukele. Ele prometeu construir novas prisões inspiradas em El Salvador. Ele também prometeu adotar uma política de linha dura contra o crime organizado. O presidente do Paraguai foi outro que disse que se inspira em Nayib Bukele. E recentemente, Javier Milei, o novo presidente da Argentina, demonstrou interesse em conhecer as políticas aplicadas pelo presidente de El Salvador. E agora reeleito, o presidente de El Salvador fez um discurso e mandou um recado para o Brasil. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo el de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a tus socios. Atacar a la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio.
Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar en la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir, que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. E por isso esse exemplo aplica em Brasil e em qualquer país do mundo. O legado de Nayib Bukele ainda está sendo construído, com resultados expressivos em termos de redução da violência e esforços para revitalizar a economia. Contudo, o verdadeiro teste para o seu governo será equilibrar a segurança com o desenvolvimento econômico e garantir que inovações beneficiem toda a população de El Salvador. Olhando para o futuro, o impacto das suas políticas sobre a democracia e o desenvolvimento de El Salvador continuará a ser um tópico de debate internacionalmente. Agora, sabendo de todas essas informações, eu adoraria ver o seu comentário dizendo o que você acha do presidente de El Salvador e das medidas que ele está aplicando. E é uma pena que muita gente forma opinião apenas com a informação da grande mídia e não vai atrás de informações relevantes. Por isso, se você quer se manter informado, lembra de já deixar um like e se inscrever nesse canal para avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Um abraço!